Pastorzão, querido Ei, que Ebenezer, tá honra! me ouvindo bem? Tudo bem, pastorzão? Quanto tempo, meu amigo? É, nos falamos tem que, um ano? Mais de um ano, né? Ah, pastor, acho que tem uns 2 anos a gente está aí, olha. Estamos, nós falamos a última vez, acho que foi com o Fábio, ainda estava lá na PIB de Copacabana. Isso mesmo. O irmão estava indo para Orlando, né? Estava fazendo uma viagem. Acho que o irmão estava indo para os Estados Unidos fazer uma viagem, uma coisa assim. Isso. Eu estava nessa época, eu estava com um amigo meu lá em West Palm Beach, a gente estava de férias, por assim dizer, e estava com a família. Olha lá, e por sinal ele está agora aqui na live aí, meu amigo José da Silva, lá de West Palm Beach, da Flórida. Isso mesmo, isso mesmo. Me lembro. Como é que tá a nossa Manaus aí, essa terra maravilhosa? Tem tempo que eu não vou aí, viu? É. Pastor, ontem na realidade choveu aqui 111 milímetros, né? Houve um dilúvio na cidade e a cidade toda ficou basicamente ilhada. Muitos igarapés, Hum, aqueles pequenos rios que circundam a cidade, transbordou. Foi uma tragédia, complicado mesmo, muito hum. complicado. A gente está percebendo que está tendo, né, pastorzão, está tendo umas mudanças climáticas assim que é difícil a gente tentar prever. Eu já falava com um amigo meu, olha, ontem, e ele falava assim, Ebenezer, tá difícil prever alguma coisa. E eu acho que é uma palavra bem relevante, né? O que a gente pode prever a partir de agora? Praticamente quase nada a nível de mudanças significativas que nós vamos ter, quase que em sua totalidade, a partir dos próximos meses, talvez, né? Eu acredito. Ô, amor, obrigado. A esposa mandou aqui, ó, homenagem a você aqui, tomando um café, filos, amigo hebraico aí, ó, em chinês, em mandarim. Vou falar em China, Ei, tá complicado, né? ei. Pastor, eu estava conversando há pouco com um amigo meu, ele dizia o seguinte, o problema não vai. O problema não é esse furacão do coronavírus, o problema é o pós-coronavírus. Como é que o senhor vê esse cenário para a igreja, pastor, principalmente aí no Rio de Janeiro? Muito boa pergunta. Nossa, que pergunta mais do que relevante. Um dos primeiros pontos que eu acho que é interessante para o Rio de Janeiro é que nos trouxe uma perspectiva de que nós podemos fazer mais pela cidade e nos unificou. Eu estou num grupo já de pastores, em torno de 200 pastores, fora os pastores que nós temos que também trabalham com células. Então, e cada pastor com a sua linha particular, evangelística, pastoral, discipulador, evangelística. Mas para o Rio de Janeiro foi algo muito interessante, porque você conhece bem o Rio e você sabe que aqui é uma metrópole que exige de você seu tempo, né? Você trabalha aqui 70, 80 horas por semana, você trabalha em casa, você trabalha se facilitar na igreja, você trabalha quando está brincando com o seu filho, você é exigido aqui porque é uma metrópole que te suga o seu tempo, sua atenção, suga os seus talentos, né? Mas principalmente o seu tempo. Para a igreja hoje é muito interessante. Eu tenho alguns irmãos na igreja, eu pergunto assim, Juca, como é que você está? Está conseguindo ter tempo para ter sua devocional? Rapaz, eu estou sem tempo. Eu falei, ok. Aí eu vou conversar com alguém da área da administração, do louvor, que você está com tempo para estudar seu instrumento, tenta vir devocional. Rapaz, eu estou sem tempo, Ebenezer. Tá bom. Agora, é muito engraçado que eu falo assim, e agora? Você está sem tempo? Todos agora, de uma maneira ou outra, vão ter tempo em suas casas, vão ter, com certeza, mudanças no seu trabalho, novos significados e formas de ver a vida, de agir a vida, de conviver com a vida, de olhar a perspectiva da vida, de como ele vai ter que, na realidade, ele vai ter que ressignificar, essa é a palavra, ressignificar todas as áreas da vida dele. Para a igreja hoje, é como se tivesse num stand-by de que algo escatológico iria acontecer num futuro,
após talvez eu ter realizado os meus planos, os meus alvos, os meus interesses, as minhas vontades, e de repente houve um reset. Essa é a palavra. Reset. Boom! E agora você vai ter que olhar a situação e dizer: o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Para a igreja, no Rio de Janeiro, está trazendo, em particular, na minha congregação, na nossa congregação, na nossa comunidade de fé, unidade. O que tem de reuniões online, pessoas pedindo para entrar, deixa eu entrar nesse grupo, deixa eu estar com você, ora por mim, por favor, que grupo que eu posso entrar? Então está tendo assim, um certo calor. Essa é a palavra. Não quero usar um termo muito evangeliquez, como está sendo muito usado agora, mas o avivamento, esse calor, essa ígnis, essa ignição, esse desejo, essa vontade, essa carência. Então, para a igreja, internamente foi um despertar. Para aqueles que estavam talvez desigrejados, vão dizer: uou, eu preciso voltar. E aqueles que ainda não são do aprisco, mas que vão ser chamados a partir de agora, vão perceber a voz, vão querer se chegar. Eu vou repetir. O primeiro teve que se despertar, falou: opa, realmente está acontecendo. Aquele que já estava um pouquinho desigrejado falou: eu preciso de novo congregar. E aquele que nunca escutou, ou ainda não tinha sido despertado ainda, aquele que o Senhor sabe que pertence ao Senhor, que ouve a voz e fala: esse é o Senhor que eu preciso, essa é a voz, essa é a esperança, essa é a minha hora, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso me aproximar. Esse vai ser chegar. São 3 momentos, mas ao mesmo tempo é um choque, humanamente falando, é um choque. É um choque porque talvez nós pensássemos que esse momento poderia acontecer talvez com meu filho ou com meu neto, mas ninguém consegue explicar, é algo inexplicável esse momento para a igreja. O fato é que temos sido realmente muito exigidos a nível de palavra, de conselho, de discipulado, de amor, de carinho, palavras que trazem esperança, palavras que trazem renovo, palavras que trazem um sentido para acordar, para trabalhar, para viver, para continuar, para manter o casamento, para manter uma palavra de paz para a sua casa. Então, são muitas emoções. Eu tenho falado muito sobre a saúde mental que é necessário ter agora, né? Pastor, o meu amigo lá de West Palm Beach, o pastor José da Silva, pergunta o seguinte: a igreja brasileira aceita essa realidade do vírus? Ela pensa que é algo que vai golpear fortemente, ou que é algo que não devemos colocar muita atenção? Você acha que a igreja está aceitando essa realidade, ou ela está naquela ânsia assim: não, nós somos vitoriosos, nós vamos arrebentar isso daí, ou ele está sendo solidário, está sendo humano? Sim, no nosso caso aqui, eu tenho percebido que tem havido no Rio de Janeiro, muita solidariedade, a nível de ver a necessidade do próximo, principalmente com os idosos, que são os mais... são os que mais estão agora com essa necessidade maior de cuidado, de estarem isolados. Eu percebo que o coração voltado para a compaixão, ele precisa ser exercitado. E eu creio que está acontecendo isso, sim. Claro que houve muitas respostas e muitas falas até semana passada de igrejas que não queriam fechar, não queriam fazer culto online, estavam realmente numa postura ativista, né? triunfalista e ativista, mas que agora já estão mudando o seu discurso, já estão mudando agora a sua mensagem e entendendo que nós precisamos ter humildade e saber que nós não temos necessariamente, humanamente falando, politicamente falando, socialmente falando, as respostas. Nós temos as respostas vindas daquela que entendemos da palavra de Deus. E que o Senhor nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? De saber que muitas podem ser as aflições, mas o Senhor nos livra de tudo. Mas o discurso triunfalista já não cabe mais. Esse discurso triunfalista de dizer que vamos vencer, não, porque podemos ter casos, inclusive, de irmãos nossos. Eu tenho colegas nossos, irmãos nossos, que já estão com o vírus. Tem o vírus no corpo já. Estão pedindo graça, tenho dado palavra de ânimo, palavra de coragem, de ânimo, de esperança, mas o fato é que muitos irmãos vão ter o vírus, vão passar por isso, vão passar. Então, o discurso triunfalista, vamos vencer, tem que ser falado com muito cuidado, tem que ser falado com muita sabedoria
Eu acho que essa palavra não cabe. Cabe a nós o amor, a compaixão, a palavra de esperança, a palavra de renovo. E nós temos observado que todos aqueles que têm um discurso, vou usar uma palavra aqui um pouco séria, cuidado com o discurso altivo, da altivez. Que tenhamos humildade de saber que somos, sim, filhos de Deus, mas o desejo do Senhor é que todos se salvem. E o nosso, assim, três partes, pastor. Julgar. Só Deus pode julgar. Certo. O Espírito Santo, ele nos traz o entendimento e só ele pode convencer. E a igreja? Sim. A igreja é amar. Amar o Senhor Sim. Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, vou repetir. O discurso é: o julgamento é de Deus. Ele é o supremo juiz. Justo juiz, segundo a palavra. 2, nós temos que entender que a revelação desse momento vai ter, sim, uma revelação a partir do nosso amor, dos nossos atos e daqueles que pertencem ao Senhor, que vão entender com clareza. E nós, igreja, que já vivemos, que já amamos, que já sentimos, que experimentamos, nosso papel é amar. Não sei se respondi o irmão, mas eu acho que é um tempo para a igreja não ficar calada, mas apresentar o evangelho de salvação, de amor, porque Deus... João 3,16. João 3,16, João 3,16, 19. O 19 também é interessante, sim, né? Sobre o amor. E eu tenho outra coisa para falar, mas eu quero abrir também para as outras perguntas que podem estar vindo aí. Mas o discurso tem que ser da compaixão, do amor. O julgamento está nas mãos do Senhor. Esse julgamento, não acho que a igreja está nas mãos do Senhor. E pastor, continuando nessa mesma vertente que o senhor está falando, eu vejo também que é um momento que Deus acho que está usando para peneirar, e eu acredito que para tirar muitos líderes, quem sabe até eu e o senhor, digamos assim, tirar um pouco dessa perspectiva em si mesmada e a gente passe mais a valorizar o humano, né? Ei! Agora você falou algo que eu não vou aguentar, acho que eu vou ter que me antecipar. Vou ter que me antecipar, obrigado. Ídolos. Os ídolos estão sendo destruídos pelo Senhor. O primeiro ídolo foi da economia. Basta olhar o mercado financeiro. O segundo ídolo que foi destruído foi o do conhecimento humano, da academia, da filosofia, da sociologia, das ciências. Caiu tanto das exatas quanto das humanas. Está caindo. O terceiro que está caindo é do culto do homem, do seu humanismo, da sua capacidade. Os homens, os líderes, o Japão, o primeiro-ministro estava lutando para dar a resposta que todo mundo já sabia que ia acontecer. Postergar ou cancelar, né, as Olimpíadas de 2020 para 2021. Então, aquele ídolo do esporte, aquele ídolo da NBA, aquele ídolo do futebol europeu, ou do meu Flamengo, acabou, né? Aquele ídolo monetário, aquele ídolo intelectual, e agora o quarto ídolo. O quarto ídolo é o ídolo religioso do homem, do meu pensamento eclesiástico, do meu pensamento litúrgico, do meu pensamento doutrinário e do meu pensamento de idolatrar líderes. De idolatrar líderes, sim. E agora o Senhor fala, não é trabalho, não é mercado, não é faculdade, não é celebração. Vai para a sua casa, acerte a sua casa, inclusive você, Benézia. Acerte a sua casa também. Acerte a sua vida também. Ei, nós! É verdade. Então, olha, eu sinto que é um momento pastor... que todos estão sendo destruídos. Eu sei que esse momento é um momento sério, mas o pastor da Silva está perguntando, alguém falou Flamengo aí, é? Olha, até segunda ordem, ainda é o campeão brasileiro. Me parece que vai ser mantido esse título em 2020 também, porque acabou o campeonato, acabou tudo. Esse meu amigo aí disse que o coronavírus veio para o Flamengo derrotar e ser campeão das galáxias. Olha aí. É mistério que essas coisas aconteçam. Os escândalos são necessários para que aconteçam, né, pastor? Pastor, mas olha só.
E hoje, na realidade, o senhor que é um músico, é muito influente, me conta um pouco da sua história e o que na realidade lhe trouxe de volta para o Brasil. Muito boa pergunta. Já há um bom tempo aí, muitas pessoas me perguntam pelo cenário em que eu vim. Eu cheguei aqui em 2008, um cenário um pouco caótico em meio a algumas mudanças políticas e também aquela questão toda do World Trade Center, né, que foi em 2017, né, um pouquinho antes, né, a explosão da bolsa, da bolha, né, imobiliária. E eu estava no meio disso lá. Mas quando nós voltamos para cá, o que pesou muito também, primeiro foi um projeto do Senhor, de Deus para as nossas vidas, acima de tudo, Ele que dirige as nossas vidas. Mas nós temos nossos pais que são idosos. Eu tenho um pai e uma mãe. Meu pai tem quase 90 anos hoje, minha mãe. Tem minha sogra também, que ela também é idosa também. Minha cunhada e meu irmão mora nos Estados Unidos, já está lá há 30 anos, e a minha cunhada mora na Suíça. E tínhamos todos uma questão de como iríamos cuidar dos nossos pais, que financeiramente não teríamos condições de mantê-los nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, meu Você estava irmão morando não onde, estava. pastor, nos Estados Unidos? Desculpa. Eu estava morando em Fort Myers, entre Orlando e Miami, perto de uma cidade chamada Naples, na Flórida, né? Esse foi um primeiro motivo. E a partir daí, para nós, foi muito claro de que o Senhor não permitiu que nós voltássemos para os Estados Unidos. E foi muito claro para nós de que não era o propósito do Senhor que nós voltássemos naquele tempo para os Estados Unidos. Nós temos um filho que é americano, hoje ele está lá, ele está estudando, falamos com ele todos os dias, ele está se preparando lá e está vivendo essa experiência, e para nós também é uma experiência de não ter nosso filho aqui, mas estarmos descansados sabendo que o Senhor cuida de nós e cuida dele lá também. E também o primeiro foi um propósito que Deus não permitiu que nós voltássemos. O segundo propósito, com certeza, para cuidar dos nossos pais. E o terceiro propósito, para estarmos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós tivemos uma experiência de viver assim, um tempo muito especial na igreja local que estamos hoje. A contribuição que eu pude dar a alguns irmãos no Brasil, a me aproximar de Davi Lago, me aproximar de Elias Dantas, me aproximar de Emerson Pinheiro, produtor, me aproximar de Rogério, me aproximar de tantas pessoas, tanto da área artística, musical da igreja, como também me aproximar de pastores, líderes e homens de influência, como o próprio irmão conhece, o Davi e tantos outros. E o Senhor me deu essa graça. Se eu tivesse morando nos Estados Unidos, com certeza eu não ia ter essa oportunidade. Com certeza eu estaria ligado a uma outra área, com uma outra sociedade. Eu era muito próximo à sociedade americana e também latina, e eu ia perder. Até porque um quarto ponto que eu quero trazer é de que eu creio que depois que passar esse furacão, depois que passar essa tempestade do coronavírus, eu creio que algo muito especial vai acontecer com o Brasil. É um pouco cedo falar sobre isso, com certeza vai nos convidar para um próximo live. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai falar um outro, porque eu acho que coisas sobrenaturais, essa é uma outra palavra que eu queria trazer. É um momento de vermos o sobrenatural de Deus. Então, eu estou tendo essa experiência assim, ímpar com a minha esposa, de hoje nós olharmos e falarmos, agora nós entendemos por que nós estamos aqui. Às vezes precisa passar um tempo. Mas esses 4 foram os motivos, mas com clareza o Senhor não permitiu que nós voltássemos, porque o Senhor tinha um propósito de nos usarmos aqui. Tanto a nível da igreja, tanto a nível da nossa família, e tanto a nível também humanitário. Hoje eu trabalho numa organização também chamada Provita, que trabalha com transfusão de medula óssea. E é uma organização que eu quero muito te apresentar depois, no futuro, eu quero te falar sobre essa organização. Então, esses 3 foram os grandes motivos, mas com certeza o Senhor tinha um propósito para nós aqui no Brasil. Era tempo de voltar. Era tempo de voltar. Que não podemos descartar um dia a volta para lá também, para os Estados Unidos. Né? Fábio Bindar que diga, né? Pastor, e hoje a primeira igreja batista de Copacabana, qual tem sido a visão dela? O senhor acha que ela deixou, digamos assim, de olhar mais para
para dentro de si e começou a se irmanar mais do que ela já era? Muito bom, muito boa pergunta também, meu irmão. A Igreja de Copacabana, nos últimos 4, 5 anos, o pastor presidente, né, nosso pastor Vitor Manuel Valente, ele, a partir de uma revelação que ele teve de alcançar o povo da Zona Sul do Rio de Janeiro. Nós temos da Glória até São Conrado, que geograficamente é o Senhor Jesus. Vou esperar, irmão, voltar, que eu acho que perdi um sinal aí. Deixa eu voltar. Perdeu. Opa! Então, De para Glória? a nossa igreja, voltou, acho que a gente perdeu um sinalzinho, voltamos, né? Então, da Zona da Glória até São Conrado, nós temos 1 milhão de pessoas. O nosso pastor já está na nossa igreja já há mais quase 30 anos. E ele sabia que existia um desejo do Senhor, claramente, de alcançar a Zona Sul. Mas a Zona Sul, ela é muito intelectualizada. A Zona Sul, a nível da influência que se tem no Estado, a caneta de um general é no Rio de Janeiro. A primeira universidade, talvez, do Brasil, Rio de Janeiro. A parte cultural, a influência do Brasil é Rio de Janeiro. Então, era um desafio muito grande para a igreja de Copacabana, junto com o pastor Valente, na época sozinho, até vi um primeiro pastor adjunto lá, que é o pastor Roberto, alcançar esse povo num trabalho quase que solo ali na Zona Sul. Temos uma dificuldade também, que é a unidade e aproximação, por causa da logística e da cultura da Zona Sul, que os pastores caminham mais juntos. Então, a nossa igreja, a partir dele, o nosso pastor, com muita visão, com muita humildade, há 4, 5 anos atrás, ele começou a trabalhar com grupos pequenos, chamados GAPs, Grupos de Apoio e Pastoreio. A partir daí, o Espírito Santo falou para ele, a maior estratégia que você pode ter evangelística é você entrar nas casas. Mas ele perguntou, como é que eu vou entrar nessas casas? Ele começou a perceber que queria entrar nas casas junto aos membros que moravam nos prédios da Atlântica, que moravam no Flamengo. Então, se eu moro naquele prédio, eu sou a voz do evangelho naquele prédio. Eu sou a voz de esperança naquele prédio. Eu sou a voz que leva a paz para aquele prédio, que eram os grupos pequenos. E depois de 4 anos, ele chamou claramente a igreja de que esse era o chamado grupos de células da igreja, né? Aquela caminhada neotestamentária. A partir daí, o que aconteceu? A igreja começou a entrar em transição de todo aquele trabalho que a gente tinha no passado, com as cantatas, eu vou levar e a pessoa vai se converter através da cantata, a pessoa vai se converter através daquele pregador. Não, agora você tem uma responsabilidade de levar o evangelho através da sua vida, da sua escola, do seu trabalho, do seu bairro, através do seu meio social. Para a nossa igreja, temos percebido que tem aumentado a compaixão por vidas, a compaixão por almas. Não só isso, mas sermos também relevantes para o nosso bairro. Sermos relevantes para a Zona Sul. Hoje nós estamos ligados à Associação de Moradores de Copacabana. Então hoje nós temos 2 grandes impactos na praça de um bairro super conhecido chamado Bairro Peixoto, lado do hospital que é relevante no Rio de Janeiro, da Rede Dor. Então hoje nós temos recebido visitas de capelões do Copa Dor na nossa igreja. Nós temos feito um trabalho na praça, junto à comunidade. Fizemos 3 campanhas para abençoar a Associação de Moradores de Copacabana. A partir daí, creches, né? Não somente as creches do Estado. Então, houve um despertar de uma paixão por vidas, paixão por almas na nossa comunidade. Ao mesmo tempo, em uma igreja perfeita, alguns estão sendo despertados agora, porque estão olhando e falando, e agora? Para onde eu vou? Se antes ele tinha um preconceito, se antes ele tinha alguma questão que ele não concordava com essa linha, eu acredito que hoje ele está muito mais sensível de que hoje a porta para a evangelização, claro que existem muitas portas, mas em especial os grupos, eu abri a minha casa, convidar os meus amigos, convidar os amigos dos meus amigos, convidar os amigos dos amigos dos amigos. Uma experiência muito doida, que eu preciso contar para vocês. Eu estava num supermercado de uma rede local muito famosa aqui no Rio de Janeiro. E para uma senhora perto de mim, começa a abrir o coração, começa a falar. Daqui a pouquinho ali para ela,
O Espírito Santo falou assim, chama ela para ir naquela reunião que você tem lá em Ipanema. E eu falei assim, eu posso fazer um convite? Ela olhou para mim, me estudou para ver se via alguma coisa perigosa, real, autêntica, verdadeira. Resumo da história, ela apareceu lá no meu grupo. E aí o dono da casa, que a gente chama aqui de anfitrião, chegou para mim, assim, ela chegou tal, e depois falou assim, beleza, quem é essa senhora? Onde você conheceu? Eu falei, a reunião era na sexta. Eu falei, eu conheci ela na segunda. Eu estava fazendo as compras lá e convidei ela para vir aqui. Ele, cara, isso é uma loucura. Como é que pode? A resumo da história, ele foi descansar, depois que ele falou isso comigo, ele falou que foi descansar com a esposa, e ele e a esposa receberam uma palavra muito direta no coração deles, tipo assim, não atrapalhe o que eu estou fazendo. Não atrapalhe. Aí a partir daí ele falou assim, beleza, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque realmente eu não quero atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Ou seja, nós precisamos deixar que o Senhor tire esses ídolos que estão dentro de nós. Nós ainda temos muito preconceito, nós temos muitos ídolos dentro de nós. Então, aquela primeira palavra que você falou a partir de como é que está a igreja, no sentido genérico, no Rio de Janeiro, mas também como é que eu estou dentro, acho que agora, nessa fase, eu estou olhando para dentro de mim. Será que eu estou com algum ídolo dentro de mim? Será que eu não me considero um ídolo? Né? Que essa questão toda, porque eu falava com uma missionária 2 dias atrás, e ela falava exatamente disso, Ebenezer, zerou tudo. Acabou. Nós somos todos iguais, nós temos que estar sensíveis agora ao que o Senhor quer fazer. Então, o resumo da minha resposta para você é de que eu creio que grande parte da nossa igreja local, aqui a PIB Copa, está com um coração muito sensível, mesmo em saber que ela perdeu muito tempo e que agora ela precisa correr atrás para levar o evangelho. Então, cada segundo agora está contando. Não importa se é pelo WhatsApp, se é pelo Zoom, se é pelo Facebook. O que eu mais tenho escutado é as pessoas dando testemunhos que estão falando de Jesus de qualquer maneira, em qualquer hora, sem perder tempo. Porque não sabemos o que vai acontecer. Não podemos prever nada. Eu não sei nem se eu vou estar vivo no próximo semestre. Ninguém pode prever nada. Verdade. É verdade. Pastor, é verdade. O que o senhor falou aí me veio à mente agora aquele texto lá de Josué 24:14, que ele convoca o povo dizendo o seguinte, olha, agora vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. Se vai servir os deuses que serviram vossos pais além do Jordão, vocês têm que tomar uma decisão. Eu, porém, com a minha casa, eu vou servir ao Senhor, não importa o que esteja acontecendo. E realmente o que o senhor falou, pastor, e como o meu amigo também aí, o da Silva, me falou hoje à tarde, esse vírus, ele humanizou porque ele pegou todo mundo. Ele não respeita a classe social, ele pega rico, milionário, pobre, miserável, mendigo. Ele não escolhe se o cara é crente, se ele é descrente, se ele é macumbeiro, se ele é ubandista, não interessa. O que ele está fazendo agora, realmente, olhando para cada um de nós, é dizer o seguinte, vocês creem em Deus, então vocês vão ter que provar com a vida de vocês, conforme Tiago disse, mostra a tua fé, mas mostra com obras, para que a gente possa realmente saber se a tua igreja é relevante. Não só em Copacabana, pastor, mas acho que a igreja precisa ser relevante mesmo em todo lugar. Se não for assim, ela vai ter que fechar. E quem sabe, como estamos fazendo lá na Europa, transformando-se em boate. Eu não quero isso. Mas se a igreja não é relevante, como é que ela vai permanecer? Essa autenticidade, né? Essa verdade, né? Realmente, foi o que a gente estava falando no começo. Esse sobrenatural, ele é a partir de uma verdade que você vive. Como nunca as pessoas vão buscar em nós agora essa verdade, essa realidade a partir da nossa vida, do nosso testemunho e, claro, através dos sinais que se mostram a partir das nossas vidas. Vai realmente surgir situações em que não teremos controle, como já não temos nenhum, que nessa hora eu creio que vai se manifestar o sobrenatural, a pessoa do Espírito Santo de Deus, a pessoa divina, né? O poder dele através de nós. Com certeza agora estamos sendo mais do que observados.
as pessoas estão observando a nossa reação, de como nós estamos reagindo a partir das notícias, a partir do que chega a nós, a partir de como nós reagimos às questões do governo. Por exemplo, existe uma ordem e vem e diz: não façam culto nesse endereço, nesse prédio. Ok, mas nós permanecemos fazendo os nossos cultos virtuais, nós permanecemos conversando com as pessoas, nos relacionando com as pessoas. O pico nosso de observação no YouTube nunca foi tão alto como nos últimos 2 domingos. Eu conversava com um pastor de uma igreja no Recreio, eu não tenho muita tranquilidade de falar, o pastor Wander, lá da PIB do Recreio. Eles num dia tiveram 17 mil pessoas assistindo o YouTube deles. A nossa igreja, nós temos tido 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas visualizando o nosso YouTube por culto. Então a gente está percebendo que as pessoas estão olhando, mirando, buscando. Então essa autenticidade, ela vai ser cobrada de nós agora como nunca. Aquele versículo que a gente passava por ele e quase que era aquela oração de obrigado pelo café da manhã, amém. Obrigado pela tua bênção, amém. O justo viverá pela fé. Por isso que eu falei do irmão, falei para o irmão a partir dos 4 ídolos. Porque agora esse irmão, nós vamos ter que aprender a viver de uma outra forma financeiramente. Pode se preparar. Podemos nos preparar para isso, certamente. Chegou a hora de realmente o justo viver pela fé. E aonde vai estar o olhar, o amor dele? Que vai voltar naquele outro versículo que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se eu amava o shopping, se eu amava mais o esporte, se eu amava mais a intelectualidade, se eu amava mais a academia, eu vou ser testado agora, claramente na minha caminhada. E eu vou dizer mais. Talvez alguns, por não suportarem esse momento, terão a sua fé fragilizada. Seremos testados, certamente. Organizações eclesiásticas, empresas, mas em especial nós, individualmente, em nossas casas e famílias. Mas me parece que o irmão e eu tenho um sentimento de que alguns líderes parece que já foram preparados para esse momento. É verdade. E parece que alguns líderes, por algumas experiências que já tiveram no passado de lutas em diversas áreas, sociais, financeiras, e parece que agora vai falar assim: engraçado, agora eu estou entendendo por quê, agora eu vou ter assim, uma couraça, uma armadura para passar por esse momento agora. Acho que o irmão entendeu o que eu quis dizer. Alguns só vão entender depois de alguns dias. Claro. Pastor Beneze, o pastor da Silva, lá de West Palm Beach, pergunta de novo aqui: pastor, tem algo novo que a igreja, a PIB de Copacabana, tem tido que inovar por causa do vírus e da situação que estamos vivendo? A igreja... Nossa, que pergunta maravilhosa. Muito boa pergunta. A primeira coisa que nós estamos inovando é a partir de como nós estamos nos comunicando. Então não tem jeito. Hoje a gente tem que usar a tecnologia para se comunicar. Isso aí não tem jeito. E só que é uma tecnologia que precisa ser uma comunicação que tem que ser constante. Antes eu tinha um dia certo para falar, para me comunicar. Hoje não. Hoje eu quase que tenho que comunicar com o conselho pastoral quase que todo dia. Eu tenho que conversar, de repente, com a minha equipe de louvor todo dia. Eu tenho que falar com a minha equipe de evangelismo todo dia. Eu tenho que dar atendimento todo dia. Não tem mais folga. Hoje é todo dia. Todos os dias. Mas uma das estratégias nossas tem sido uma entrega maior a nível de, se for a nível de culto, nós estamos realmente com uma estrutura muito melhor. Estamos trabalhando para que nosso sinal de internet seja de melhor qualidade possível.
de cuidado, de pastoreio e de comunhão. Agora, o terceiro coisa que nós mudamos foi que agora realmente a gente está percebendo que a gente tem que fazer. Não há tempo a esperar. Então, esse trabalho nosso agora de como igreja, ele foi mais potencializado e a nível de maximizar o nosso trabalho de cuidado, de pastoreio e de amor pelas vidas. O quarto trabalho também, que é muito interessante, é de um cuidado na área emocional e psicológica. Que muitas pessoas vão estar com medo, muitas pessoas podem estar em depressão, muitas pessoas podem estar com uma falta de sanidade mental. Isso também é um trabalho muito importante da nossa igreja, de nós estarmos com muito cuidado na parte psicológica e psíquica das pessoas e dos irmãos da igreja. Que maravilha, pastor. Meu querido, eu sei que você tem muita coisa para falar, você é um poço de novidades, de coisas boas. Eu vou marcar mais outras coisas contigo. Com certeza a gente vai se unir em outras coisas que a gente precisa se conversar mais. Mas eu queria que tu orasses agora com essa moçada que está aí com a gente, para a gente dar uma pausa e em breve se reencontrar. Com certeza. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar com meu irmão. Pai, a distância foi estreita, foi completamente reduzida hoje. Te dou graças pela tecnologia. Te dou graças, Pai, por esse canal que eu creio que vai ser um canal contramão. É uma contramão sobre todo tipo de dor, todo medo, toda ansiedade. Pai, e esse canal é um canal que eu creio que vai, Pai, ao contrário, realmente, ao contrário de dizer que Cristo é a esperança, que o Senhor traz vida, vida em abundância, que ainda hoje é dia de se reconciliar com Jesus Cristo. Então, Pai, que o Senhor abençoe teu servo nesse ministério, que o Senhor abençoe essa moçada que está assistindo agora, que eles tenham, Pai, a paz do Senhor, que eles tenham, Pai, a sua força renovada no Senhor, que eles tenham a sua esperança renovada no Senhor, que eles descansem de que o Senhor está no trono, que o Senhor governa, que o Senhor está dando equilíbrio, de que nada escapa aos teus olhos, que nós não temos que andar preocupados ou temerosos, ansiosos, mas saber que tudo isso estava debaixo dos planos do Senhor. Pai, abençoe ricamente quem está no canal agora, quem está nos assistindo nessa hora. Pai, dando, Pai, uma direção, dando equilíbrio, dando sanidade mental, equilíbrio, esperança, renovo, que eles descansem no bom pastor, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área familiar, que eles sejam sustentados e protegidos pelo Senhor. E que o Senhor abençoe o meu irmão, Senhor. Abençoe sua esposa, abençoe sua casa, abençoe sua família. Pai, obrigado por esse trabalho, por esta ousadia, por esta coragem de abrir esse canal com o título de Contramão, que quer dizer: há uma esperança, há uma nova vida, há uma nova forma de viver. Existe um novo significado para as nossas existências. Pai, obrigado, e que possamos ter mais momentos como esse, para a tua honra e para a tua glória. E obrigado pela unidade da igreja no Brasil. Obrigado porque o Senhor está nos tornando cada vez mais humanos, mais sensíveis à dor do próximo e mais próximos uns dos outros. Recebe a nossa gratidão e obrigado por esse privilégio de estar com o meu irmão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Benésio, que honra, cara. Beijo grande. Que honra falar contigo. Você. Tamo juntos, querido. Até a próxima. A gente se encontra. Graça e paz. Deus tem mais pra gente. Obrigado a todo mundo que está ligado aí. A gente se encontra amanhã. Vamos ter uma live com o pastor José da Silva, de West Palm Beach. Vai ser bom demais, pastor. Quero o senhor lá, tá bom? Com certeza. Beijo grande. Graça e paz. Tchau.